Salve, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou o Eric Camacho e na leitura de hoje nós vamos iniciar o primeiro livro dos Macabeus. Então, se você está comigo, por favor, deixe o seu like, assista o vídeo até o final, inscreva-se no canal se você ainda não faz parte dos 627 inscritos, compartilhe o link deste vídeo nas suas redes sociais. Me siga nas minhas redes sociais, está aqui na descrição, é só procurar aí. E ao final, deixe um belo comentário, tá bom? Vamos então ao primeiro livro dos Macabeus, primeira parte, Assassínio da Alma de um Povo. Capítulo 1, O Novo Dominador. O macedônio Alexandre, filho de Filipe, já era senhor da Hélade. Ele saiu do país de Cetim, venceu Dário, rei dos persas e medos, e se tornou rei em seu lugar. Fez numerosas guerras, apoderou-se de fortalezas e exterminou os reis da terra. Chegou até os confins do mundo, tomando posse das riquezas de numerosas nações. O mundo calou-se diante dele. Depois disso, ele se exaltou e se encheu de orgulho. Formou um exército poderosíssimo, subjugou países, nações e ditadores, obrigando-os a pagar tributos. Depois ficou doente e percebeu que ia morrer. Então, convocou os seus oficiais, aqueles nobres que tinham sido seus companheiros desde a mocidade, e ainda vivo repartiu seu império com eles. Alexandre reinou 12 anos e morreu. Seus oficiais assumiram o poder, cada um na própria região. Todos eles se fizeram coroar como reis, e depois passaram a coroar para os filhos por muitos anos. E os males se multiplicaram no mundo. Deles brotou um ramo perverso chamado Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco. Ele estivera em Roma como refém, mas no ano 137 da dominação grega tornou-se rei, porta-vozes do dominador. Nessa época brotou em Israel uma geração de ímpios, que persuadiram muitas pessoas dizendo: vamos fazer aliança com as nações vizinhas, porque, depois de nos afastarmos delas, muitos males nos aconteceram. Essa proposta agradou a muita gente. Alguns do povo tomaram a iniciativa e foram até o rei, que lhes deu permissão para introduzir os costumes pagãos. Foi assim que construíram em Jerusalém uma praça de esportes de acordo com os usos pagãos. Disfarçaram a circuncisão e renegaram a aliança sagrada. Associaram-se às nações pagãs e se venderam para praticar o mal. Não confiar no dominador. Tendo consolidado seu reino, Antíoco projetou também tornar-se rei do Egito para dominar os dois reinos. Entrou no Egito com um exército imponente, carros de guerra e elefantes, cavalaria e muitos navios. Entrou em combate contra Ptolomeu, rei do Egito, que recuou e fugiu, ficando pelo chão muitos feridos. As cidades fortificadas do Egito foram tomadas e Antíoco saqueou as riquezas do país. Voltando no ano 143 após ter vencido o Egito, Antíoco atacou Israel e Jerusalém com um possante exército. Depois de entrar no templo com toda a arrogância, Antíoco levou embora o altar de ouro, o candelabro com todos os acessórios, a mesa dos pães oferecidos a Deus, as vasilhas para libações, as taças, os incensórios de ouro, a cortina, as coroas e as placas de ouro que ornavam a fachada do templo. Saqueou tudo. Levou também a prata, o ouro, os objetos de valor e até as riquezas escondidas que conseguiu encontrar. Pegou tudo e foi para sua terra, depois de provocar muitas mortes e falar palavras de extrema arrogância. Por todo Israel, em todos os lugares, houve uma grande lamentação. Chefes e anciãos gemeram, rapazes e moças perderam seu vigor e murchou a beleza das mulheres. Todo recém-casado entoou um cântico fúnebre e a esposa ficou de luto no seu quarto de casal. A terra tremeu por causa dos seus habitantes e toda a família de Jacó se cobriu de vergonha. 2 anos depois, o rei mandou às cidades de Judá
um coletor de impostos que entrou em Jerusalém acompanhado de possante exército. Com falsa proposta de paz, ganhou a confiança dos habitantes e, de repente, caiu sobre a cidade, aplicando-lhe violento golpe e provocando a morte de muita gente em Israel. Saqueou a cidade, a incendiou e destruiu suas casas e muralhas. Levaram prisioneiras mulheres e crianças e roubaram todo o gado. Em seguida, construíram ao redor da cidade de Davi uma alta e resistente muralha, além de torres de guarda bem reforçadas, de modo que ela ficou sendo a fortaleza deles. Colocaram nela gente ímpia, homens cruéis, que aí se instalaram. Abasteceram a fortaleza com armas e alimentos, e aí depositaram o saque que haviam tirado de Jerusalém. Desse modo, eles se transformaram num grande perigo, em armadilha contra o templo e ameaça contínua para Israel. Derramaram sangue inocente ao redor do templo e profanaram o lugar santo. Por causa deles, os moradores de Jerusalém fugiram, e Jerusalém se transformou em morada de estrangeiros. A cidade tornou-se estranha à sua própria gente e seus filhos a abandonaram. Seu santuário se tornou como deserto, suas festas se transformaram em luto, seus sábados em vergonha e sua honra em humilhação. Foi tão grande a sua humilhação quanto o seu antigo prestígio, e seu esplendor se transformou em luto. Assassinaram a alma de um povo. O rei baixou um decreto determinando que o reino inteiro formasse um só povo, e cada qual deixasse de lado seus costumes particulares. Todas as nações obedeceram ao decreto do rei. Entre os israelitas, muitos gostaram da religião do rei e passaram a oferecer sacrifícios aos ídolos e a profanar o sábado. Além disso, através de mensageiros, o rei mandou a Jerusalém e às cidades de Judá um documento com várias ordens. Tinham que adotar a legislação estrangeira. Proibia oferecer holocaustos, sacrifícios e libações no templo e também guardar os sábados e festas. Mandava contaminar o santuário e objetos sagrados, construindo altares, templos e oratórios para os ídolos, e imolar porcos e outros animais impuros. Ordenava que não circuncidassem os filhos que profanassem a si próprios com todo o tipo de impurezas e abominações, esquecendo a lei e mudando todos os costumes. Quem não obedecia à ordem do rei incorria em pena de morte. O rei mandou documentos escritos que continham as ordens para todo o seu reino. Nomeou fiscais sobre todo o povo e determinou que as cidades de Judá, uma após outra, deveriam oferecer sacrifícios. Muita gente do povo passou para o lado deles, todos traidores da lei. Começaram a praticar o mal no país e os israelitas tiveram que se esconder em qualquer refúgio disponível. No dia 15 do mês de Casleu do ano 145, Antíoco colocou sobre o altar dos holocaustos a abominação da desolação. Pelas cidades de Judá em derredor, construíram-se também outros altares. Passaram a queimar incenso até nas portas das casas e pelas praças. Rasgavam e queimavam os livros da lei que encontravam. Quando encontravam um livro da aliança em poder de alguém, ou se alguém concordasse em seguir a lei, o decreto do rei condenava essa pessoa à morte. Como tivessem o poder, cada mês faziam isso com todos os israelitas que encontravam pelas cidades. No dia 25 de cada mês, ofereciam-se sacrifícios no altar, colocados sobre o altar dos holocaustos. De acordo com o decreto, matavam as mulheres que tinham circuncidado seus filhos, juntamente com os filhos que elas carregavam no colo, com os familiares e com as pessoas que tinham feito a circuncisão nas crianças. Muitos israelitas, porém, permaneceram firmes, e não havia quem os fizesse comer coisa nenhuma que fosse impura. Preferiam morrer a se contaminar com esses alimentos e profanar a sua santa aliança. E muitos morreram. Assim, desencadeou-se uma grande ira sobre Israel. Muito bem, eu já percebi que os primeiros capítulos aqui do primeiro livro de dos Macabeus, são muito complexos, são muito extensos.
Então, a gente vai ler aí um capítulo por dia, tá bom? Eu conto com a sua paciência, agradeço a sua leitura e a sua companhia aqui comigo até essa parte, e amanhã a gente volta com o capítulo 2 do primeiro livro dos Macabeus. Faça um excelente dia, que Deus continue te abençoando. Um grande abraço e tchau!